Hoje nós iremos aprender sobre a linguagem CSS, ou o seu termo em inglês é o Cascade Style Sheets, que é uma linguagem utilizada para definir a apresentação de documentos que adota algum tipo de linguagem de marcação, como por exemplo o HTML. Outra linguagem de marcação que poderia ser adotado, o CSS, seria o XML. O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de um documento, e sua maior vantagem em si é efetuar a separação entre um formato e o conteúdo do documento, pois antigamente, quando se escrevia estruturas em HTML, o CSS ele era escrito de forma inline, ou seja, não tinha essa separação do HTML e do CSS, o que é chamado de uma técnica tableless, que isso melhora o conceito de manutenção do código, a separação dessas duas partes. O CSS, ou Cascade Style Sheets, foi inventado, desenvolvido por Bert Boss e Haakon Wim Lee. Bert, ele trabalha no W3C desde 1995, e ele também trabalhou em outros padrões da web, como HTML, XML e MateML. E o Haakon Wim Lee é o ex-diretor de tecnologia da Opera Software, que é o navegador. A sintaxe do CSS é dividida dessa maneira. Nós temos o seletor, nós temos a propriedade, nós temos o valor da propriedade, e a propriedade junto com o valor se transforma em uma declaração completa. Nós podemos no HTML botar atributos que seriam class ou id, e a forma correta de se declarar o class seria botando o ponto antes do seletor, e a forma correta de declarar o id seria pondo essa hashtag antes do seletor. Assim como o HTML, o CSS ele foi criado para ser uma linguagem fácil, que qualquer uma pessoa, qualquer usuário da rede possa usá-lo. Bom, mas assim como o HTML, ele é cheio de recursos. Aqui iremos apresentar alguns conceitos fundamentais no entendimento de como funciona o CSS. Bom, agora nós iremos estudar o conceito do Box Model. Todo e qualquer elemento do HTML, seja ele o P de parágrafo, o H1, o H2, qualquer outro elemento, como imagem também, esse elemento tem o Box Model. Esse Box Model ele segue a ideia de ter em sua parte mais interna o elemento em si, que seria o conteúdo dele, e depois vendo o padding, que é o espaçamento interno desse tal elemento. Nós temos também o border, que é a borda do elemento, e o margin, que vai espaçar o elemento de outros elementos, ou seja, a parte externa do elemento. Nessa declaração, nós podemos ver que a gente está seletando uma classe, botando um ponto antes do seu seletor. Nela nós temos o edit, o height, ambos em 50 pixels, uma borda de 1 pixel e um pend de 10 pixels. Esses 10 pixels é em cima e embaixo, e esses 20 pixels é na esquerda e na direita. Quando esse elemento for renderizado em tela, eles terão respectivamente 72 pixels de altura e 92 pixels de largura. Por quê? Porque tanto o pend
quanto o borde, eles são somados junto com a altura e a largura do elemento. Isso é porque o navegador funciona dessa maneira, por padrão, né? Como eu falei, bom, o CSS, cada elemento do HTML já vem por padrão com o CSS do próprio navegador. O padrão do Box Model é que o seu box sizing seja content box. Por isso tem essa forma de trabalhar somando o pending e o bord, que é uma forma meio estranha de se trabalhar. Uma forma de se corrigir isso é usando box sizing border box. Com isso você não irá mais somar a altura e largura com o pending e o bord, ambos serão separados nessa contagem. E uma forma de se trabalhar isso é se trabalhar usando um asterisco como o seu seletor e dentro do asterisco com a declaração board size border box. Assim, todo e qualquer elemento da página recebe isso. Agora que nós sabemos um pouco sobre a ideia de Box Model, como funciona o pend e o margin, nós iremos entender um pouco sobre a ideia de position, como posicionar um elemento em uma página. Por padrão, todo e qualquer elemento ele possui o position static. Isso é o padrão do navegador, ou seja, vai seguir o fluxo da página. Nós podemos usar também o position relative. Com isso, a posição do elemento fica relativo diante ao elemento anterior. Outra position é o fixed, ou seja, o elemento fica fixado a viewport, né? Ou seja, ele fica meio que solto, sobreposto da página. Outro position que é bem importante entender é o absolute. O position absolute ele fica relativo ao seu elemento pai. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você botar qualquer elemento como position absolute, ele fica relativo ao seu navegador, ou seja, o window, a janela do seu navegador. Se qualquer elemento pai dele recebeu position relative, isso quer dizer que o position absolute vai passar a ser relativo diante ao pai dele, vai obedecer o pai. Obrigado a todos e tchau.